Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação de resultados do terceiro trimestre de 2023 da SLC Agrícola. Meu nome é Rodrigo Gelain, sou gerente financeiro e de relações com investidores. Presente aqui comigo, nosso CFO e IRO, Ivo Brum. É um privilégio estar com vocês nessa manhã. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde você encontra a respectiva apresentação. Destaco que, para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no Zoom, ícone do globo com a descrição Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles que estarão ouvindo a videoconferência em inglês, a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que suas perguntas sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior da sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam a sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone e câmera aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone e câmera ao vivo, favor escrever sem microfone ao final da pergunta para que eu a leia em voz alta. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante as videoconferências relativas às perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras da SLC Agrícola constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da SLC Agrícola e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra para o nosso CFO e IRO, Ivo Brum, para iniciarmos a nossa apresentação. Ivo, pode prosseguir, por favor. Obrigado, Gelain. Bom dia a todos. Agradecemos a participação de todos na videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2023 da SLC Agrícola. Vamos para o slide 4, onde comentamos sobre o cenário de mercado de algodão. A expectativa de consumo mundial de algodão, cuja estimativa, segundo os dados do USDA, para a safra 23-24, é de 116 milhões de fardos, frente a um cenário de produção de 113 milhões de fardos. Resulta em um balanço global de oferta e demanda de déficit, aproximado de 3 milhões de fardos. O cenário atual de déficit reflete em seus números as importantes perdas de produção observadas com relação à safra norte-americana, cuja produção final deverá ficar em 12,8 milhões de fardos, ou aproximadamente 17% inferior às estimativas iniciais de produção para o país, segundo os dados do USDA. Tal fenômeno deverá impactar diretamente o mercado global de algodão, uma vez que os Estados Unidos ocupam hoje a posição de principal exportador mundial da fibra. Logo, a tendência é do Brasil seguir crescendo em participação de mercado, se consolidando como importante player mundial, onde já ascendeu a posição de segundo maior exportador mundial de fibra. Pelo lado da demanda, alguns indicadores dão suporte ao consumo de algodão. A taxa de operação da indústria de fiação na Ásia vem tendo comportamento levemente superior à média, em torno de 61%, e bem superior ao mesmo período do ano anterior, que girava em torno de 48%. A China realizou importações recordes de algodão em agosto e setembro, na ordem de 180 mil e 240 mil toneladas, respectivamente, e no mesmo período também importou fio de algodão, 190 mil e 180 mil toneladas, demonstrando a demanda pela fibra. Em função do cenário exposto, a companhia segue otimista para o cenário de algodão. Vamos para o slide 5 para falarmos sobre a soja. As cotações da soja no contrato spot SBOT
e os preços pagos pela oleaginosa na base de Paranaguá apresentaram trajetórias baixistas ao longo do terceiro trimestre de 2023. Esse comportamento foi impactado pelo balanço entre oferta e demanda, que, a nível mundial, para o ciclo 2023-24, deverá apresentar produção superior ao consumo, em aproximadamente 17 milhões de toneladas. Nos Estados Unidos, o ciclo atual, 23-24, foi marcado por perdas decorrentes do cenário climático, de seca e redução de área plantada, no comparativo com a safra 22-23. A produção, inicialmente estimada em 122,7 milhões de toneladas, atualmente se encontra em 111,7 milhões de toneladas, resultando em uma perda líquida de aproximadamente 11 milhões de toneladas, segundo os dados do USDA. A demanda pela soja brasileira segue forte, com exportações recordes no acumulado dos 9 meses, atingindo 87 milhões de toneladas versus 70,4 milhões de toneladas em 2022. O Brasil já está com aproximadamente 40% da soja plantada, em linha com a média dos últimos 5 anos. Na Argentina, o plantio da soja iniciou há poucos dias. O momento atual é de monitoramento do desenvolvimento da safra sul-americana, de modo a consolidar o balanço global de oferta e demanda. Indo para o slide 6, vamos falar sobre o milho. Os preços do milho no contrato spot do CBOT e no mercado doméstico brasileiro apresentaram significativa volatilidade ao longo do terceiro trimestre de 2023. Em um trimestre marcado por um desenvolvimento irregular da safra norte-americana, onde o clima adverso acabou por impactar a produção no país e apresentou reduções de produtividade, o cenário global ainda sofre com incertezas relacionadas ao conflito Rússia e Ucrânia. O USDA prevê a produção de 28 milhões de toneladas para a Ucrânia. O balanço entre oferta e demanda no cenário global deverá apresentar um volume de produção superior ao consumo, em aproximadamente 23 milhões de toneladas. Com relação à demanda pelo milho brasileiro, a balança comercial nacional registrou o maior volume de exportação para o período comparável de janeiro a setembro de sua história, 34 milhões de toneladas versus 24,2 milhões de toneladas em 2022, atestando a forte demanda no mercado global. O Brasil deverá ocupar a posição de maior exportador mundial no cenário global de milho. Na Argentina, o plantio de milho já foi iniciado, atualmente em torno de 22% da área. 22% da área já foi semeada, as condições de lavouras são normais. Após essa breve introdução sobre o cenário de mercado das nossas 3 principais culturas, passamos agora para o fechamento da safra 22 e 23. No slide 7, apresentamos as produtividades atingidas na safra 22 e 23. Na safra, mantivemos a produtividade recorde na soja e recuperamos as produtividades do algodão e do milho. Com o conflito entre Rússia e Ucrânia, os preços dos insumos subiram. Então, utilizamos o residual do solo, que na média das análises de solo estava em 20%. E assim, foi possível comprar apenas 80% do pacote de fósforo e potássio. Encerramos a colheita do algodão, atingindo 2.025 quilos por hectare de pluma, 7% superior ao projeto e 36% acima da safra 21-22. Do lado da soja, 22-23, fechamos a colheita atingindo uma produtividade de 3.904 quilos por hectare, apenas 1,8% inferior ao ano anterior, que foi recorde. Finalizamos também a colheita do milho, atingindo uma produtividade de 7.666 quilos por hectare, praticamente em linha com o projeto inicial, mas 22% acima da safra anterior. Atingimos produtividades superiores à média nacional em todas as culturas, quando comparamos com os dados da Conab. Passo agora a palavra para o nosso gerente financeiro e de RI, Rodrigo Gelain. Obrigado, Ivo. Vamos agora avançar para a análise do nosso desempenho financeiro. Podemos, por favor, ir para o slide 9, onde trazemos alguns destaques do nosso demonstrativo de resultado. A receita líquida no trimestre cresceu 22% em relação ao mesmo período do ano anterior, em virtude do maior preço e volumes faturados de algodão em pluma e milho. No acumulado dos 9 meses, a leve queda da receita líquida ocorreu devido à menor quantidade faturada de algodão em pluma e soja, reflexo da menor produtividade na safra 21-22.
No trimestre e nos 9 meses acumulados, a variação do valor justo dos ativos biológicos foi impactada principalmente pela apropriação do algodão em pluma e do caroço de algodão, dado que a margem apresenta expansão por conta da melhor produtividade atingida na safra 22/23 versus a safra 21/22. O resultado líquido no trimestre foi de 167 milhões de reais, com margem líquida de 10% e com um crescimento de 246 milhões de reais frente ao terceiro TRI de 22. O lucro líquido acumulado para os 9 meses foi de 1,1 bilhão de reais, com a margem de 20,5%. O EBITDA ajustado no trimestre atingiu 492 milhões de reais, com uma margem EBITDA de quase 30%, um aumento de 25,5% frente ao terceiro trimestre de 2022. No acumulado do ano, o EBITDA ajustado foi de pouco mais de 2 bilhões de reais, com margem de 38%. A geração de caixa no trimestre foi positiva em 580 milhões de reais, refletindo o momento do ciclo financeiro de término do pagamento de insumos e início do faturamento de algodão e milho da safra 22/23. Vamos para o slide 10, onde mostramos o endividamento da companhia. A dívida líquida ajustada encerrou o trimestre em 3,6 bilhões de reais, apresentando um aumento em relação ao quarto trimestre de 2022, basicamente devido ao custeio da safra 22/23. O aumento do endividamento nesse período do ano é esperado, considerando o ciclo financeiro do negócio. A relação dívida líquida EBITDA ajustado ficou em 1,34 vezes, nível confortável de alavancagem, mesmo nesse momento do ciclo financeiro. Passando para o slide 11, apresentamos o novo programa de recompra de 4 milhões de ações e o cancelamento de 5 milhões de ações, aprovado na data de ontem pelo Conselho de Administração. Além disso, também foi aprovado o desdobramento da totalidade das ações ordinárias existentes de emissão da companhia, passando cada uma ação ordinária existente a corresponder a 2 ações ordinárias. Desta forma, o capital social da companhia passará a ser representado por 443.329.716 ações ordinárias e sem valor nominal. O desdobramento terá como base a posição acionária na data da AGE, em que o desdobramento for aprovado, e visa aumentar a liquidez das ações da companhia, bem como facilitar o acesso por investidores de menor potencial e ou investidores não profissionais nas negociações envolvendo ações de emissão da companhia em circulação do mercado. Devolvo agora a palavra para o nosso CFO e IRO, Ivo Brum. Agora vamos apresentar as perspectivas para a safra 23/24. Podemos avançar para o slide 13, onde apresentamos o status da safra e as estimativas para a safra 23/24. O plantio da soja está avançando bem. Atualmente estamos com 71,3% da área plantada. As condições climáticas em relação ao regime de chuvas para o centro-oeste e nordeste estão, até o presente momento, abaixo do normal, devido ao evento climático El Niño. Contudo, para início de ciclo, tivemos boas condições de plantio. Avançando para o slide 14, nossa posição de RED, avançamos no RED da safra 23/24, onde atingimos o patamar de 45,8% na soja, além de 14,1% de compromissos. Temos também 34,4% no milho e 13,5% no algodão redeado. Agora podemos ir para o slide 15, para falarmos sobre as novidades em termos de ESG. Nesse trimestre, finalizamos a implementação da economia circular no tratamento dos resíduos da Fazenda Pioneira, após implementar na Fazenda Pamplona, Parnaguá e Parceiro. Como resultado, projetamos em até 6 meses o aumento da taxa de reciclabilidade dos resíduos de 39,2% para 98,6% nas fazendas que aderiram ao programa. Com isso, já temos 4 fazendas com o programa de economia circular e sua compostagem implementada. Até 2026, todas as fazendas contarão com o programa. Obrigado, e agora abrimos para a sessão de perguntas e respostas. Agora daremos início ao Q&A.
Pedimos por gentileza que façam suas perguntas por escrito de uma só vez, para a formação da fila, aguardando a chamada da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, solicitamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior da sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que faça sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone e câmera aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone ou câmera ao vivo, favor escrever sem microfone, câmera, ao final da pergunta para que eu a leia em voz alta. Temos uma primeira pergunta do Gabriel Barra, do Citibank. Bom dia, Gabriel. Por favor, pode abrir seu microfone e câmera e seguir com a sua pergunta. O pessoal consegue me ouvir? Estamos te ouvindo. Tudo bem. Obrigado por pegar minhas perguntas aqui. Acho que eu não abri a câmera. Deixa eu abrir a câmera aqui. Obrigado por pegar minhas perguntas. Ivo, Jolaim, bom dia. Dois pontos que eu queria bater com vocês. Primeiro, em relação a clima, né? A gente tem visto talvez uma incerteza muito grande aqui no clima. Até você mencionou rapidamente, né, o pequeno atraso ali na área plantada de soja. A gente tem visto uma preocupação grande aqui até com a questão da janela para a safra inverno de milho, né? Vocês recentemente até revisaram a área de plantada de milho para esse ano, aumentando a área de algodão. Dois pontos aqui que eu queria ouvir de vocês. O primeiro seria, existe ainda algum espaço para aumentar além da área que vocês trocaram de milho para algodão? E segundo, se teria também alguma perspectiva ou, quem sabe, ajuste nessa área plantada de milho se tiver realmente um atraso maior ou uma perda vamos dizer, no tempo do timing ótimo ali para o plantio desse algodão, o milho, safrinha, mais para frente. Então, esse primeiro ponto que eu queria ouvir de vocês. E também, se puder até contextualizar na região Brasil, principalmente, ali o que está acontecendo, se vocês veem algum impacto relevante na produtividade e, por consequência, na produção total, alguma revisão para baixo ali na produção de milho para essa safra. Segundo ponto, em relação à alocação de capital, né, como vocês mesmo falaram em relação ao processo de recompra que vocês lançaram agora, um novo programa, fecharam um agora recentemente. Queria entender um pouco, se você pudesse explorar um pouco mais esse tema de alocação de capital, de compra de terra, aumento de área, como que está o mercado de terras no Brasil, ou se realmente hoje a melhor alocação de capital é recomprar, talvez o M&A mais barato hoje de terra é recomprar as ações da SLC. Então, se puder dar um pouco mais de cor sobre essa parte de terras e recompra, ajudaria a gente a pensar aqui mais para frente. Obrigado. Gabriel, bom dia. Bom, sobre o clima, realmente estamos sobre o guarda-chuva do El Niño, né? Então, realmente está chovendo menos no centro-oeste e nordeste brasileiro, pelo menos inicialmente, né, quando compara o mesmo período com o ano anterior. E aí tu perguntar sobre a janela do milho, né, e do próprio algodão. Então, o que acontece? Nesse primeiro momento, importante para nós era ter cumprido a janela de plantio da soja precoce e super precoce, para que pudéssemos plantar o algodão. Isso foi feito dentro da janela adequada, né? E isso foi importantíssimo. Temos, eventualmente, agora, no final do plantio, para colher também o milho, colher em fevereiro e plantar o milho safrinha. E, eventualmente, com essa falta de chuva, tem pontualmente algum atraso em uma fazenda ou outra. E eu digo assim, isso é geral em todo o centro-oeste. Então, a cultura da soja não tem risco, ela vai ser plantada. O que pode ter é lá em fevereiro uma decisão a tomar se vale a pena ou não vale a pena tu plantar milho safrinha em março para aqueles hectares que ficaram em atraso. Mas, logicamente, isso é muito pequeno ainda hoje.
Não dá para mensurar e dizer que isso é relevante. Eventualmente, quem não plantar milho safrinha pode mudar para uma outra cultura, né? Pode mudar para um feijão mungo. Então, tem outras alternativas ali, ou plantar uma semente de braquiária. Então, tem outras alternativas para continuar capturando algum valor em alguma outra cultura, né? Aumentar ainda mais a área de algodão, acho pouquíssimo provável, praticamente inviável, porque tu tem que ter uma capacidade não só de plantio, mas o mais importante é realmente depois ter capacidade de colheita, tu tem que ter equipamento específico. As nossas beneficiadoras, né, de algodão, que separam a plume e o caroço, a gente já tem, nesse aumento que a gente fez de mais de 20 mil hectares, já foi realmente para chegar no seu limite, porque nós vamos entrar provavelmente o ano que vem, lá no final do ano, provavelmente 2025, janeiro, fevereiro, nós vamos estar ainda beneficiando algodão. E, tecnicamente falando, em termos de qualidade do algodão, não é bom tu entrar nesse período de chuva, de janeiro e fevereiro, nessa região do centro-oeste e nordeste, fazendo beneficiamento. Então, a gente chegou no seu limite de plantio de algodão dentro desse contexto. Logicamente, a partir de agora, nós temos que aumentar nossa capacidade de operação. Tá? E sobre a alocação de capital, só para terminar, então, a resposta, eu acho que pode haver, sim, uma redução no Brasil nessa questão de potencial de safrinha, tá? Porque a margem é muito baixa, é normal que o produtor aplique menos insumos ou tente economizar numa semente um pouco mais barata. Então, o potencial, naturalmente, já deveria ser menor pela margem que o produto está apresentando. Se a janela vai ficar mais estreita, né, isso deve diminuir o potencial ainda mais. Então, temos que acompanhar isso, mas eu acho que existe sim o risco, né, que a safrinha brasileira não produza tudo aquilo que se desenha. Mas, logicamente, muito cedo falar sobre isso, vai depender muito do regime de chuva, principalmente de abril, né, a março, abril e maio, que são os meses derradeiros para essa definição, principalmente do centro-oeste, né, para o milho safrinha. E seja alocação de capital, né, obviamente, quando a gente olha o valor da ação comparado com o valor do NAV por ação da companhia, a gente vê que a diferença está bastante representativa, né? Mais de 20%, aí, quase 30%. Então, faz todo sentido, ao invés de comprar terras, a gente comprar as próprias ações da CLC, que são as terras mais baratas hoje para serem compradas, né? Então, enquanto esse movimento não se ajustar, a gente vai ter, eventualmente, programas abertos para fazer recompra de ação. E hoje a ação está treinando abaixo de R$ 40, realmente um preço baixo, né, no nosso entendimento, da administração, do Conselho de Administração da companhia, que definiu esse programa, reabertura de um programa de recompra. E se puder, só um follow-up rápido, se puder falar um pouco também sobre arrendamento e oportunidade de arrendamento, como que está o mercado, se tem alguma perspectiva de melhor, alguma coisa do tipo. Não, boa, excelente pergunta, até que eu aproveito e já complemento, né? Logicamente, a nossa alavancagem está em patamares controlados, eu diria assim, baixo até. A gente tem um potencial de crescimento importante, né? Até para aumentar essa alavancagem, e a gente está focado nisso para esse ano safra, logicamente, durante o desse ano safra, mas isso vai impactar mais a safra 24, 25. Então, nós estamos trabalhando firme nisso, acho que tem oportunidades surgindo, a gente vê propostas circulando no mercado e, logicamente, nós estamos aí tentando achar a melhor oportunidade para fazer a alocação. Logicamente, isso não depende só da gente, né? São duas partes que estão negociando, muitas vezes têm interesses distintos, mas a gente está evoluindo algumas tratativas e vamos ver se até o final do ano, ou pelo menos até abril do ano que vem, a gente tem que fechar os negócios para poder realmente se organizar, comprar máquinas, comprar fertilizantes para essa nova área. Então, nós temos um tempo ainda para organizar essas negociações aí e torcer, né, fazer força para que tudo dê certo e que as partes cheguem a acordo. Super claro. Obrigado. Obrigado, Ivo. Obrigado, Janaína. Valeu, obrigado, Gabriel. Nossa próxima pergunta é do Leonardo Alencar, da XP. Bom dia, Leonardo. Por favor, abra o teu microfone e câmera e pode seguir a sua pergunta. Bom dia, Ivo. Bom dia, Rodrigo. Me ouvem? Sim.
Tá ótimo. Bom, primeiro, parabéns pelos resultados, tá? Acho que foi uma surpresa positiva aí no trimestre. Acho que a gente tem até talvez um follow-up em relação à dinâmica de algodão, que eu queria entender um pouco mais. Vocês falaram no trimestre passado a respeito sobre quais eram os níveis objetivos de hedge que vocês tinham, e pelo que eu entendo, vocês atingiram esses níveis, então realmente algodão tem superado um pouco as expectativas, dado a piora, talvez no cenário de milho e soja, o algodão está realmente numa direção contrária. Então, se pudesse talvez explicar um pouquinho mais, ou entrar um pouco mais em detalhes sobre essa estratégia de hedge para algodão, e até talvez pensando que hoje tem relatório do USDA e tem tido bastante volatilidade no segmento de commodities, como vocês já estão bastante posicionados em insumos, mas nem tanto ainda na commodity, que normal talvez para o período, mas dado esse risco climático, o que eventualmente a gente poderia esperar da estratégia de vocês nas próximas semanas? Se por acaso vier um relatório baixista, vocês mudam a estratégia ou acham que ainda é mais uma coisa pontual e o mercado climático pode continuar sustentando o preço das ações? Agora, acho que um outro ponto interessante, e eu sei que talvez seja menos relevante, talvez ainda dentro de toda a SLC, a dinâmica de sementes de soja e de algodão, talvez também, até queria entender um pouco mais, tem surpreendido positivamente, né? Acho que esse ano, com queda nas commodities, existia uma discussão sobre queda no preço das sementes, e acho que tem surpreendido pela resiliência. Aparentemente, o produtor com um pouco menos de margem ainda está sustentando o investimento em tecnologia e não tem sacrificado a tecnologia proveniente de sementes. Então, se por acaso a operação de semente de vocês pode até eventualmente surpreender, dada essa resiliência do uso de tecnologia também, tá? Acho que era um outro ponto que eu queria entender. E só para poder, uma questão talvez até mais operacional, assim, em que momento que efeito da safra velha nos resultados desaparece, né? Que a partir do momento que a gente começa a olhar somente safra nova nos resultados, só para poder entender um pouco melhor sobre isso. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Leonardo. Então vamos lá. Sobre o hedge do algodão, na verdade, nós gostaríamos de já ter avançado muito mais na questão do hedge. Tá? Historicamente, nesse período do ano, nós já deveríamos estar próximo de uns 45% de hedge feito do algodão, mas é que quando a gente vai para o mercado tentar fazer essas operações futuras, o mercado tem pouquíssima liquidez. Né? Os preços atingiram patamares que para o nosso entendimento estavam adequados, acima de 80 centos por libra-peso, chegou a 81, quase 82, mas a liquidez é pouquíssima. Então, a gente tem que fazer transações minúsculas, dia a dia, para não impactar no mercado, né, financeiro. Então, de commodity especificamente de algodão. Então, isso deixa o processo muito lento. A gente está avançando. Né? Agora, pontualmente, houve um recuo forte do preço do algodão, até em função dessa nova, eu diria assim, guerra que se formou e está impactando o Oriente Médio. Isso deu uma enfraquecida na questão dos preços, mas vamos ver hoje, com a saída do novo relatório do SDA, vamos ver se isso o mercado reage. A gente acha que o mercado, nesse nível de preço, ele não é nem um pouco atrativo para o produtor americano, que tem um custo muito superior a 80 cents no libra-peso, né? E nós estamos tradando abaixo de 80, né? Então, assim, não faz nenhum sentido o americano produzir com prejuízo. Então, o mercado tem que subir um pouco o preço para que seja atrativo. Os Estados Unidos é o principal produtor e principal exportador, né? Principalmente o principal exportador. O Brasil tem potencial esse ano, inclusive, de passar os Estados Unidos na questão de exportação de algodão, né? Porque os Estados Unidos perdeu muito e se for plantada a forecast de área plantada no Brasil, o Brasil sim pode produzir mais até que os Estados Unidos. Então, eu acho que os próximos meses vão ser derradeiros nessa questão. A gente gostaria de avançar mais no hedge, estamos trabalhando para isso, mas realmente o mercado de algodão, ele, em função de toda essa questão de econômica global, ele está trabalhando com menos avanço nos hedges, seja na parte das tradings, seja da parte das fiações, eles estão contratando mais no curto prazo. Então, o mercado, por enquanto, está tradando muito mais com contratos mais curtos, aqui de dezembro e março, e a gente acha que em fevereiro isso deve mudar, aí sim vai se falar da safra nova americana, e aí o mercado, o contrato de dezembro de 2024 vai ficar muito mais volumoso, vamos chamar assim, né? Vai ter muito mais movimentações e vai ser mais fácil de fazer os travamentos. Sobre semente de soja e algodão, realmente a semente é um item super importante dentro dos insumos, né? Se tu tem semente de qualidade, tu já começa com um potencial muito alto de produtividade.
E eu acho que o produtor brasileiro ele está muito atento a isso, né? O retorno que tu tem de ter uma soja de qualidade te garante um potencial importante, e lá na frente, se o clima te ajudar, se tu fazer um manejo adequado, tu tem condições de ter um resultado muito superior. Vale a pena fazer investimento em sementes. Então, por isso que tu percebes aí que o produtor está mantendo, né, as compras de sementes com alta qualidade, porque está vendo o retorno que está tendo disso. Né? E, além de tudo, assim, a soja, apesar de estar com esses níveis de preços abaixo do ano passado, é uma cultura que, sim, que apresenta boas margens. Tá? Se a gente olhar a margem, né, o percentual, é a melhor cultura que nós temos hoje. Né? O algodão, a gente aumentou a área de algodão, porque o algodão ele nos dá muito mais valor por hectare, mas a margem percentual da soja ainda é melhor. E o milho, infelizmente, realmente caiu muito a margem, né? E aí isso prejudica bastante, por isso que todos que estão podendo plantar mais algodão estão plantando mais algodão e reduzindo a parte de milho. Sobre o efeito da safra velha, bom, até o final desse ano, certamente nós vamos ter só impacto da safra 22-23, né? O algodão vai entrar provavelmente até abril do ano que vem, ainda com volume sendo entregue, tá? E a partir de janeiro a gente entra com a soja da safra nova. Então, nós vamos ter aí um período do ano, possivelmente até o segundo trimestre, com soja da safra 23-24, mas com algodão da safra 22-23. Então, isso vai se cruzar durante o primeiro semestre. Aí, no segundo semestre, novamente, vamos ter a entrada do algodão e do milho safrinha, né, da safra 23-24. E possivelmente aí vamos ainda estar entregando soja no segundo semestre, que é quando a gente tem um prêmio melhor, né, e é por isso que a gente usa a nossa capacidade de armazenagem para capturar esse ganho que tem para as empresas que têm armazém e podem vender no segundo semestre. Perfeito. E só tirar uma dúvida, né? Sei que já fizeram uma pergunta sobre a questão de terras, né? Mas só para entender um termômetro do mercado de terras, como é que tem sido? Vocês estão sendo procurados em relação a isso? Se o mercado está mais parado, eventualmente? Só para poder entender se o próprio produtor está buscando ali vender, o pecuarista com a área degradada, mas só para entender se o mercado de terras tem tido um certo dinamismo. Tem algumas áreas circulando no mercado, tá? Mas, invariavelmente, esse semestre não é um semestre que tem muitas negociações, porque quem tem a área já está plantando, né? E quem adquiriu uma área agora não vai conseguir plantar mais, porque não consegue se organizar para isso. Então, as transações de terras devem acontecer no período assim, entre fevereiro e abril do próximo ano. Né? Esse é um período que faz negociações, mas efetivamente compras e operação de uma área nova, nesse momento, é praticamente inviável. Então, vai ver mais movimentação e possivelmente transações ocorrendo no ano que vem. Mas o mercado está aberto. Assim, a gente vê assim, algumas operações, eu digo assim, algumas ofertas estão aparecendo, pelo menos para a gente. Tá claro. Muito obrigado. Obrigado, Leonardo. Próxima pergunta é do Lucas Ferreira, do JP Morgan. Bom dia, Lucas, tudo bem? Por favor, pode abrir teu microfone e câmera e seguir com a sua pergunta. Oi, pessoal, me escutam? Sim. Tudo bem, Ivo Gelain? Duas perguntas. A primeira é sobre a linha ali de despesas, tanto com vendas como despesas administrativas. Eu queria só entender que cresce, né, bastante no ano, uma parte tem a ver com participação nos resultados, mas mesmo se você for olhar a despesa com venda e mesmo despesa administrativa cresce um pouquinho, acho que acima da inflação. Eu acho que parte disso tem a ver com sementes, né? Então, minha pergunta é o que esperar para o ano que vem? Se essa linha continua crescendo um pouco mais com a inflação, sementes expandindo, e na linha de despesas administrativas, o que dá para esperar aqui? Assim, inflação é uma boa métrica, tem alguma coisa que acho que pode impactar, ou alguma oportunidade para reduzir despesas? Tá, e a outra pergunta é só para entender um pouco mais sobre comercialização e margem que vocês esperam no algodão, que ainda tem que ser comercializado, né, no final desse ano, começo do ano que vem. A margem do algodão, se você for lá, tem expandido um pouco, né, sequencialmente. Se a perspectiva, olhando o que vocês têm de hedge, tanto quanto a formação do custo, né, desse algodão que foi colhido agora, se dá para esperar que essa margem bruta unitária ainda vai continuar expandindo nos próximos 2 tris, só para entender como é que dá para fechar o ano e como é que fica o
começo do ano que vem? Obrigado. Obrigado, Lucas, pelas perguntas. Bom, vamos começar pela despesa administrativa e de vendas. Efetivamente, nos últimos anos, a gente fez uma troca importante de sistema operacional, né? Nós trabalhamos com o Oracle, que já estava muito defasado internamente, e passamos para o SAP. Tá? E aí, essa mudança para o SAP nos levou para um outro patamar de controles, e, logicamente, isso demandou alguns ajustes, principalmente nas despesas administrativas. Tá? Agora nós estamos implementando o centro de serviço compartilhado aqui em Porto Alegre, e isso também está ocasionando um aumento das despesas administrativas. Mas eu te digo assim, nós estamos nos preparando para um outro salto, né, em termos de crescimento. Tá? A gente vai ficar muito mais, diria assim, futuramente a gente vai conseguir receber o ganho dessas operações, né? Então, a gente já tem a meta interna aqui de crescer sem aumentar a despesa administrativa, que é totalmente factível, mas nesse primeiro momento nós estamos ainda já implementamos o SAP, mas ainda está no processo de aprimoramento, né? A gente vê isso acontecendo mês a mês, melhorias nos processos, tá? E aí também tem esse impacto das despesas de vendas que comentaste da soja, da semente de soja, né? Então, se a gente quer chegar a 2 milhões de sacos de semente de soja, que é a nossa capacidade hoje de armazenagem, nós temos que começar a ter mais vendedores, né? Então, nós estamos aumentando a equipe de vendas para conseguir atingir esse objetivo. Isso é um trabalho que tu tem também contratar as pessoas, treinar as pessoas, e aí vai evoluindo gradativamente. Então, nós estamos preparando para um novo salto de qualidade, né? Seja aumento de vendas, seja aumento de área plantada. Então, esse é o grande movimento que tu vê na despesa administrativa e despesas de vendas. Na parte da margem do algodão, eu gosto muito de olhar aquele quadro que a gente monta ali sobre o unitário, né? Então, se tu olhares ali o algodão dessa safra, que nós estamos vendendo no terceiro trimestre, ele tem ali um resultado bruto unitário, já considerando o RED e o custo, etc. Nós estamos com uma margem de R$ 4.205, né? Ou seja, está excelente esse resultado quando compara com o ano passado, que era 3.697. Então, houve aumento, né, significativo por tonelada das margens. Por isso que a gente também, logicamente, aumentou a área plantada para a próxima safra, porque a gente sabe que tem capacidade de manter esse nível de retorno, né? Até porque os fertilizantes agora caíram um pouco de preço, né? Isso deixou agora, apesar de que a gente está aumentando o volume aplicável de fertilizantes, a gente sabe que a gente consegue manter margens nesse patamar. Né? A soja e o milho já estão sofrendo mais com o preço. Os preços do algodão já haviam reduzido no passado, né? O algodão chegou até 90 centes por libra-peso, até mais que isso. Né? E agora o algodão reduziu já no passado para 80 centes e está mais ou menos se mantendo estável nesse período. E a soja vem reduzindo gradativamente, soja e milho, né? Então, tu vê que o algodão está com uma margem bastante interessante. O milho, desculpa, a soja, no ano, nós estamos com... Vou pegar o ano, porque no trimestre é um pouquinho mais complicado de fazer análise, porque você depende da fazenda. Mas vamos pegar os 9 meses, que ainda é safra 22, 23, nós temos resultado por tonelada de R$ 1.200. E no ano passado, nesse mesmo período acumulado, nós tínhamos 1.267. Ou seja, está caindo um pouquinho a margem, como já é sabido por todos, né? E no milho, a gente chega agora com um resultado no trimestre, né, de R$ 309 por tonelada. O ano passado estava 183, e aí essa aqui é a safra que foi colhida agora, 22, 23, né? Então, o milho tem um resultado por tonelada bastante baixo, né? Eu saliento, qualquer detalhezinho aqui vai fazer diferença na questão da margem do milho, por isso que o milho está sendo, de certa forma, reduzida a sua área plantada para a próxima safra, porque o retorno que está dando por tonelada é baixo, ou por hectare, seja lá como for que a gente faça análise, o retorno é menor. Mas esse é o principal foco da companhia, o algodão, que apresenta esse resultado tonelada de R$ 4.200 por tonelada. Perfeito, obrigado, Ivo. Obrigado, Lucas. Nossa próxima pergunta é do Matheus Enfel, do UBS. Tudo bem, Matheus? Bom dia. Por favor, abre o teu microfone e câmera, pode seguir com a sua pergunta. Bom dia, Ivo, Gelain. Obrigado por pegar minhas perguntas. A minha primeira pergunta
Talvez dois follow-ups aqui sobre clima. A primeira foi falado um pouquinho sobre o potencial do risco climático para a safrinha, principalmente de milho, mas eu queria perguntar sobre como está o desenvolvimento da safra de soja mesmo, assim, do momento em que foi divulgada o forecast para essa safra até agora. A perspectiva de clima piorou bastante, né? Pelo menos as consultorias têm colocado ali um risco de replantio em algumas áreas, ou até de falhas em outras. Como é que vocês estão vendo o risco para as estimativas de vocês de produtividade de soja para a safra 23, 24? E se vem mais um risco baixo, médio ou alto de que essa estimativa seja cortada para baixo? E também, ainda em clima, como é que eventualmente isso pode impactar em custos da companhia, se a gente tiver um atraso na safra, ou se uma eventual diminuição na tecnologia no uso do milho, ou potencialmente uma transição de área de novo de algodão para milho, como é que isso impacta o custo da companhia, mais ou menos uso de insumo, a depender do clima, como é que vocês estão se preparando para esse cenário? E daí a minha segunda pergunta, talvez em crescimento e em área, que vocês fizeram alguns comentários bastante otimistas com o crescimento para 24, 25, se vocês voltam a olhar a conversão de pasto para lavoura, dado que o preço da soja continua, a margem da soja continua bastante sólida. Acho que essas são minhas duas perguntas. Obrigado. Obrigado, Matheus. Então, assim, o clima, né? Então, assim, o mais importante nesse momento era o plantio, tá? E aí as condições para plantio foram adequadas, né? Tivemos as chuvas iniciaram até mais cedo esse ano, né? Começaram no início de setembro. A janela efetivamente abriu em meados de setembro, né? Nós estávamos no vazio sanitário e fizemos o plantio nesse período. Depois de setembro, aconteceram chuvas suficientes e adequadas para o plantio, né? Tem que ter umidade no solo, a gente vem num período longo de seca, né? Para de chover lá por maio, só retorna em setembro. Fizemos o plantio. Logicamente, agora tu entra no processo que as plantas cresceram, nasceram, só agora tem que fazer um acompanhamento, né? É bem início do ciclo, né? Então tem que fazer acompanhamento. Tem risco de replantio no Brasil? Bom, acho que sim, porque a gente sabe que as chuvas estão acontecendo de forma irregular, né? É normal até que se haja replantio em algumas fazendas, tá? Isso sempre aconteceu. Não é esse ano específico que está acontecendo, vai acontecer mais ou menos. Sempre aconteceu. Tu replanta lá 1.000, 2.000 hectares, 3.000 hectares, não mais que isso. Às vezes chega a 5.000 hectares. Isso não tem um grande impacto em custo, porque você vai ter uma nova semente que tem que ser aplicada e possivelmente você vai ter um gasto adicional de combustível, mas a planta, né, ou seja, consegue, até porque a soja tem um poder de recuperação impressionante, né? Se ela não morrer e se chover, ela se recupera fortemente, né, e rapidamente, né? Logicamente, tu tem um risco de uma perda de potencial, porque a planta, ela logicamente, ela tem um ciclo, né? A gente precisa colher essa soja em janeiro e fevereiro para plantar a safrinha. Então, ela tem um ciclo. Então, se ela, durante esse ciclo, sofre, ela economiza energia para se manter viva. Então, tu pode, eventualmente, ter uma perda de plantio, de potencial, tá? Mas isso, acho que acontece todos os anos. No Mato Grosso, especificamente, que a chuva acontece ao redor de 2.000 milímetros, né? É bastante chuvoso dentro do período de ano safra. Para a soja, ela necessita ao redor de 700 milímetros, é o suficiente, tá? Isso a gente teve esse exemplo esse ano nos Estados Unidos. Choveu pouco nos Estados Unidos, né? O Pavinato e o nosso time de produção esteve visitando algumas áreas lá e chegaram a perceber claramente, assim, pelo volume de chuva que eles conversaram com os produtores, é para ter produzido muito menos. Mas se chover no período adequado, a planta se recupera. Se chover na época de enchimento de grão, certamente, né, vai ter um grão grande, robusto, né, pesando, com peso e tal. Então, tu acaba tendo boa produtividade e até nos surpreendeu a produtividade americana vis-a-vis o que nós estava vendo em termos de pouca chuva. Então, em termos de economia de fertilizante ou mudança de pacote tecnológico para a safrinha, acho pouco provável. Acho que o impacto assim, de redução de área se tiver, no Brasil vai ser pouco, tá? Isso não vai ser representativo, né? E a decisão do pacote tecnológico já foi tomada. Quem comprou a semente de melhor qualidade, de menor qualidade do milho, certamente está olhando a margem do seu produto,
né? Porque os preços do milho estão baixos, né? Então, tu acaba tentando reduzir os fertilizantes, e a semente é ou também é outro insumo bem importante e assim, com participação importante no custo do milho. Então, isso já está definido, né? Então, acho que não vai ter grandes mudanças. No nosso caso aqui, nós não vemos assim grandes mudanças de mix de produção. O que pode acontecer, como eu comentei anteriormente, é que quem não plantar milho safrinha, ele pode migrar para um feijão mungo, né? Que não vai dar uma margem muito diferente do próprio milho. Então, tu tem outras alternativas. Aí, caso haja realmente um atraso e o produtor entenda, não vou correr risco de plantar milho safrinha com baixa produtividade, que realmente não vai ter resultado positivo, e planta feijão mungo e acaba tendo um resultado, pelo menos, positivo nessas lavouras, né? Mas acho que, pelo que a gente conversou aqui, tem conversado com alguns consultores também, o impacto vai ser pequeno no Brasil, tá? Não vai ser nada representativo. Pelo menos até agora, né? Logicamente, temos que esperar. Estamos bem no início do ciclo, né? As colheitas de soja vão acontecer em janeiro. Nós temos aí mais de 45 dias, 50 dias ainda para ver esse desenvolvimento. E sobre essa conversão de pasto, realmente agora com essa redução do preço dos fertilizantes, fazer a conversão de pasto para a agricultura voltou a ser uma realidade, tá? No ano passado, os preços estavam muito altos, fertilizantes, e inviabilizavam qualquer estudo de viabilidade de conversão, né? Agora, certamente, com a redução dos custos, isso vai viabilizar uma conversão. Logicamente, os preços da soja estão diminuindo, então tem que ter, diria assim, para quem vai fazer isso, tem que ter uma capacidade de alavancagem, porque tu faz bastante investimento no início, né? Tu acaba tendo, na verdade, o retorno do teu investimento vai demorar uns 4, 5 anos, né? Até atingir o máximo de produtividade. Então, quem entra nesse processo tem que ter capacidade de alavancagem e ter esse poder de aguardar o retorno dos investimentos. No nosso caso, estamos completamente aptos para isso, né? Então, logicamente, estamos olhando também essa como uma alternativa de alocação de capital, conversão de pasto para a agricultura. Perfeito, obrigado. Obrigado, Matheus. Nossa próxima pergunta é da Isabela Simonato, do Bank of America. Bom dia, Isabela, tudo bom? Por favor, pode abrir teu microfone e câmera e seguir com a sua pergunta. Bom dia a todos, obrigada pela oportunidade. Eu queria voltar um pouco na discussão do algodão, né? Acho que chama atenção, Ivo, quando você menciona a questão da liquidez, né? Então, se você pudesse explorar um pouquinho mais a perspectiva de vocês, né, em relação a essa oportunidade de acelerar no RED, até comentar um pouco essa queda das últimas semanas, né? O algodão caiu quase 7, 8 dólares. É, do que levou a isso, do que deveria voltar a tradear a fundamento, né, na visão de vocês, que fundamentos ainda bastante construtivos, enfim, quais são as outras estratégias que vocês têm na mão, eventualmente, de tentar proteger um pouco essa rentabilidade da safra nova. Obrigada. Obrigado, Isabela. Assim, vou te dizer assim, por que a gente está otimista na questão do algodão? Primeiro, porque o produtor americano tem um custo maior que o preço que hoje é ofertado no mercado. Então, a gente visualiza uma redução de área plantada se não houver mudança nesse cenário. Outro ponto importante é o consumo americano de têxteis. A gente acompanha aí as importações americanas e a gente vê que essas importações elas são crescentes, né? Conversando com alguns economistas, nós entendemos que o americano, durante esse período do Covid, ele fez uma economia importante, né? Passou praticamente 18 meses dentro de casa, gastou pouco, e o americano não tem uma cultura de economia, de fazer poupança. Então, ele está com dinheiro, por isso que não está conseguindo, o governo americano não está conseguindo frear a inflação, porque, efetivamente, o americano tem dinheiro e está consumindo, né? E passou 18 meses fazendo economia, coisa que ele não está acostumado. Então, tu tem um consumo forte na questão de têxteis, então a gente acaba sendo otimista. Por outro lado, o que aconteceu agora recentemente, né, e a gente tinha falado isso, já está falando sobre isso há bastante tempo, os preços subiram acima de 80, chegaram perto de 82 centos por libra-peso, preços ótimos, né, que nos levou a começar a fazer vendas futuras, só que, como comentei, o mercado está mais conservador, ele está trabalhando mais no curto prazo. Tu tem poucos contratos lá no contrato de dezembro de 24 sendo negociados, né? Então, se a gente entrar muito forte, a gente derruba o preço. Então, a gente está entrando conforme tem
a demanda. Então, esse é o cenário. Por outro lado, agora houve uma redução de preço, muito em função desse novo conflito que surge no planeta. Isso, logicamente, gera um receio, né, de como é que vai ficar, vão mais países se envolver, né, o petróleo sobe, gera uma inflação, como é que fica a confiança do consumidor num cenário como esse, né? Então, e de imediato, o que o mercado faz, ele dá uma recuada, né? Então, os preços das commodities, o algodão recua, o petróleo sobe, vamos ver como é que se acomoda, isso é muito recente, né? Tem que aguardar agora para ver como o mercado vai absorver, o algodão já estava subindo hoje de novo, mas tem que aguardar. Então, logicamente, a gente gostaria de estar muito mais avançado nessa questão do hedge do algodão, mas se não tem mercado comprando, não tem o que fazer, né? Tem que aguardar logicamente, a gente fica um pouco mais com risco nessa situação. Não é o que nós gostaríamos, a nossa política hedge prevê um avanço nessa questão. Ontem foi bastante discutido isso na nossa reunião do conselho aqui, a preocupação de todos quanto a isso, mas, infelizmente, faz parte do negócio, né? Está surgindo muitos eventos fora de controle, né? Nós tivemos a guerra da Ucrânia recente com a Rússia, agora temos esse ano esse conflito também que muda um pouco o cenário global, e como o algodão trada com base no PIB global, toda vez que tu tem alguma coisa que traz receio para esse PIB, o algodão é a primeira commodity a reagir a isso. As outras commodities grãos, elas reagem muito pouco a isso, porque é comida, a demanda se mantém consistente, tu tem uma elasticidade ali, pode ter uma pequena redução, mas não é que nem o algodão, né? O algodão, principalmente produtos têxteis, eles podem efetivamente reduzir mais drasticamente. Então, como comentei, a nossa expectativa é que em fevereiro e março, o contrato de dezembro de 24 comece a ser tradeado com muito mais volume. Isso vai facilitar a gente a avançar nos nossos hedges. Logicamente, toda vez que tiver uma oportunidade, a gente vai fechar o hedge até lá. Mas a gente sabe que em fevereiro e março isso muda completamente o cenário, pelo menos de volume de transações. E também esse é um período que o americano divulga a primeira prévia dele de área plantada. E isso é importante também, porque com esse nível de preço, a tendência é que os Estados Unidos reduzam a área plantada, e aí, efetivamente, o preço deveria subir. Porque aí não vai ficar só o Brasil como sendo grande. O Brasil vai ser aí o grande produtor de algodão no mundo, com a redução de área, aí a demanda vai realmente vai ser pequena, né? A nossa oferta vai ser pequena pela demanda que tem hoje. Racional. Está super claro. Obrigada, Ivo. Obrigado, Isabela. Essa próxima pergunta é do Tiago Duarte, do BTG Pactual. Bom dia, Tiago, tudo bem? Por favor, aí, abre o seu microfone e câmera e pode ficar à vontade de seguir a sua pergunta. Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Bom, acho que vários dos principais pontos já foram discutidos. Eu queria só trazer duas coisas, né? A primeira é com relação ao basis, né? O desconto de frete, desconto logístico, né? Esse ano, que foi um ano, na média, bem duro para a indústria, né? Do ponto de vista de capacidade de escoamento e de armazenagem, né? Vocês passaram muito bem, entendo que parte porque já tinham contratado os fretes, e aí eu queria ouvi-los um pouco para o ano que vem, né, que eu imagino que essa discussão ela já esteja também acontecendo em larga medida, e inclusive nesse contexto do que provavelmente no caso da safrinha de milho em particular, ou mesmo, né, da safra de soja, depender do replantio, de evolução de chuva, as pressões para frete sejam um pouco mais reduzidas. Então, queria ouvi-los, acho que não só sob a ótica da PSLC, mas também da indústria, como é que vocês enxergam esse ponto para o ano que vem. E aí, acho que talvez uma pergunta que, de certa forma, sumarize muito do que já foi discutido, inclusive nos pontos que o Ivo levantou com relação a margens por cultura, etc., né? Queria ouvi-los um pouco sobre sobre a questão consolidada, né? Vocês deixaram muito claro já há algum tempo, né, que a companhia viveu margens excepcionais nas últimas 3 safras, né,
e que vocês imaginavam em 2023 isso já está acontecendo e talvez em 2024 seja o caso, uma normalização das margens EBITDA da companhia, né, que bateram lá perto dos 40% e que estariam voltando para 30, baixos 30 médios por cento a partir desse ano e possivelmente ano que vem. Queria entender se essa leitura ainda se verifica, se dá para imaginar algum tipo de, dada essa evolução do mix, dos hedges e essa queda de custos, se daria para imaginar para o ano que vem uma manutenção de margens parecidas com a desse ano. Eu acho que essa seria a pergunta. Obrigado. Obrigado, Thiago. Bom, realmente o desconto logístico foi um item que esse ano impactou forte, né? Para quem não tinha feito hedge com antecedência, né? E a gente, efetivamente, como tinha hedgeado cedo as commodities, a gente acabou tendo pouco impacto no ano, né? Agora, hoje, os bens estão positivos na soja, né? Porque já houve escoamento do milho que não tinha armazém, né? Aí vai tudo para o caminhão, e conseguiu ser movimentado até início de setembro. Hoje os bens estão positivos da soja, por isso que agora nós recomeçamos a entrega de soja, né? E aí a gente percebe pelo volume que a gente entregou de soja no terceiro trimestre. Foi bem abaixo do ano passado, porque basicamente os descontos logísticos estavam muito altos, não valia a pena fazer entrega, os bens então estavam negativos. Agora já isso deu uma normalizada. É fato que o frete está mais caro, né? E isso também é um dos itens que está impactando margem, né? Principalmente do ano que vem, né? Porque agora já estamos com 99% da safra 22/23 em termos de grãos vendida, né? Então só vamos entregar, mas para o ano que vem, sim, a gente vai ver um pouco mais de aperto nas margens, né? E aí vou entrar já na tua segunda pergunta. Ainda respondendo aquela tua primeira sobre o desconto logístico, o Brasil está atrasado nessa questão de hedge para a safra 23/24. Né? A gente vê que não está indo nos patamares históricos, muito em função também disso, né? Dessa pressão logística. Então, isso também não ajuda muito nessa questão de redução de custo logístico, né? Todo mundo está ciente que vai haver um aperto ano que vem no volume que se entregue, dependendo, logicamente, da produção do Brasil, pode ter de novo o mesmo tipo, nível de pressão. E aí, realmente, as margens elas estão para o ano que vem sendo, não vou dizer sacrificadas, mas elas estão sendo penalizadas em função disso. Nós temos uma redução de margem, né? E aí a nossa expectativa aqui é voltar para as margens históricas, né? Então, realmente, margem EBITDA de 40%, né? E a gente vê com 2 anos com margens altíssimas, margem líquida aí batendo 20%, são margens excepcionais, mas a gente sabe que isso são pontuais, né? Nós tivemos 2 anos muito bons e a tendência agora, sim, é retornar para as margens históricas, porque não faz sentido. Com esse tipo de margem, é normal que a área plantada aumente, né? E, consequentemente, em algum momento, os preços vão se ajustar em função disso, né? Logicamente, a gente tem uma série de coisas que a gente está implementando em termos de tecnologia, a entrada de sementes de soja, de algodão, aumentam nossas margens, isso faz uma diferença no contexto do final do ano, as nossas margens são um pouquinho diferenciadas quando compara com outros produtores, porque a gente está usando mais tecnologia, está conseguindo reduzir o custo de insumos, está aplicando menos defensivos. Então, uma série de coisas a gente está tendo ganho, né? Mas a tendência agora é voltar mais para as margens históricas do que manter esse patamar nos últimos anos, que realmente são excepcionais. Tá muito claro. Obrigado, Ivo. Obrigado, Thiago. Nossa próxima pergunta é da Larissa Pérez, do Itaú BBA. Bom dia, Larissa, tudo bem? Por favor, fique à vontade de abrir seu microfone e câmera e seguir com a sua pergunta. Ivo, Gelain, Ali, bom dia. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Sim. Boa, perfeito. Obrigada por pegarem as minhas perguntas. Acho que a minha primeira é um follow-up ali no ponto do algodão, e depois eu tenho uma outra sobre CAPEX. Nesse TRI, a gente viu um aumento muito grande ano contra ano no volume comercializado de algodão de vocês, né? Mas se eu não me engano, mais da metade do volume foi vindo da safra passada ainda, da 21/22. Vocês podem comentar um pouquinho sobre como a gente deveria pensar volume de vendas de algodão para o quarto TRI, especificamente? E aí, nesse contexto, no TRI que vem, a gente ainda deveria ter volume vindo da safra passada ou não? Eu pergunto isso porque se a gente não tivesse esses volumes, talvez a gente poderia até reduzir um pouco os custos no quarto TRI. Eu acho que se eu puder fazer uma segunda pergunta, na questão do CAPEX, nesse TRI a gente viu uma queda significativa, né, na comparação anual,
uma queda forte vindo principalmente da linha de maquinários e equipamentos. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre o que a gente podia esperar para essa linha, né, no curto e no médio prazo, e eu queria entender se faz sentido investir um pouco mais em maquinário para colher e beneficiar o algodão, diante das margens melhores dessa cultura, por exemplo. Acho que do meu lado é isso. Muito obrigada desde já e parabéns pelos resultados. Realmente, Larissa, esse último trimestre ainda tinha safra de algodão 21-22 sendo entregue, né? Por quê? Porque tivemos, assim como a soja e o milho estão tendo problema logístico, o algodão também está tendo problema logístico, né? Então, está tendo atrasos e o Brasil aumentou muito a área plantada. Então, a procura nos portos, isso aumentou na exportação de algodão. O algodão tem aquela característica de ser exportação via container, é um produto delicado e tem risco, né? Risco de incêndio. Então, o porto também não gosta de ficar com muito algodão estocado. Então, isso acaba deixando esse processo muito longo, né? O ideal seria fechar a safra, né? O ano assim de 22, fechar, entregar todos os produtos antes de entrar os produtos, né, novos, né? Não conseguimos fazer isso esse ano, tivemos algumas dificuldades, né? Mas assim, no terceiro quarto, acho que não tem mais nenhum algodão. No quarto quarto não vai ter nenhum algodão da safra 21-22. Acho que já foi tudo entregue. E aí, realmente, como comentaste, a tendência é que temos um custo um pouco mais baixo, né? Principalmente porque o ano passado, como a gente produziu menos algodão, nós tivemos perdas de produtividade, o custo, teoricamente, da safra anterior é mais alto, né? O custo unitário da próxima safra, né? Essa que nós acabamos de colher, que começamos a entregar, ela tem uma margem melhor, porque, efetivamente, o nosso custo por tonelada está mais baixo, até porque a gente produziu muito mais. Então, esse é um fator positivo, né? Então, sim, no quarto trimestre, deveria começar a refletir isso. Sobre equipamento sobre compras de equipamentos, a gente, logicamente, agora, esse trimestre finalizado, invariavelmente, a gente compra mais equipamentos no primeiro semestre, tá? Eventualmente, pontualmente, você tem aquisições no segundo semestre. Por quê? Porque você precisa para colheita, para plantio, e então você já faz as aquisições. Esse ano, efetivamente, nós não tivemos nada de novo para plantio agora nesse semestre, né? A área plantada é exatamente a mesma. Se a gente tivesse aumentado a área plantada, certamente teria visto mais compras de equipamentos, né? Ano passado nós ainda estávamos comprando equipamentos até para suprir alguma eventual deficiência que tinha nas fazendas da antiga Terra Santa, né, que a gente adquiriu recentemente. Então nós estávamos ainda adaptando isso. Então a gente teve muitas aquisições em função disso. Esse ano não teve aumento de área plantada, então, consequentemente, a gente está bem equacionado. Sobre algodão e investimento em algodão, sim, toda vez que a gente aumentar a área plantada de algodão, e hoje a gente chegou em praticamente o nosso limite, que é mais de 180 mil hectares de algodão, a gente vai precisar investir mais nessa cultura, e talvez construir novas algodoeiras, aumentar também o parque de colheitadeiras. Então, sim, como a gente pretende aumentar a área de algodão, a gente tem várias fazendas que hoje não plantam algodão, né? Fazenda Pioneira, Fazenda Parceiro, Fazenda Paranaguá, são fazendas que a gente não planta algodão e são fazendas que têm potencial muito bom para isso. Então, a tendência, sim, é que nos próximos anos a gente continue fazendo investimento nessas áreas. Se for um investimento alto, a gente vai fazendo isso gradativamente ao longo dos anos, né? Como houve um investimento forte na aquisição da antiga Terra Santa, a gente dedicou nos últimos anos investimento na modernização desse parque de máquinas. Mas agora que já está tudo dentro do padrão, a gente deve investir no investimento nessas fazendas que não têm algodão ainda e que devem, em breve, também ter essa cultura como parte do portfólio. Boa, ficou super claro, pessoal. Obrigada de novo e parabéns pelos resultados. Obrigado. Obrigado, Larissa. Temos mais uma pergunta agora do Mauro dos Santos, investidor. Apesar de ser core da SLC Agrícola, a cultura de trigo pode ser ampliada nas projeções para 24? É uma boa pergunta. Sim, né? O trigo, temos novas variedades do trigo hoje sendo utilizadas no Cerrado brasileiro e se adaptam bem, né? Porque o trigo precisa de frio, né? E nós temos um pouco de frio no Cerrado nesse período como safrinha, né? Logicamente, o grande problema do trigo é a questão de falta de chuva nesse período do ano. Então, o trigo em áreas irrigadas é perfeito, né? A gente tem na Fazenda Pamplona e algumas fazendas também ali da Bahia, no sul da Bahia, a gente usa o trigo também dentro da rotação de culturas. É uma alternativa boa, o preço do trigo até está subindo, e a gente vê
que essas novas variedades que estão surgindo, que são adaptadas para o Nordeste, vão surgir, ou Centro-Oeste, né, mas principalmente no Nordeste, estão surgindo excelentes resultados. Tá? Acho que, naturalmente, nós devemos aumentar essa área de trigo e vai entrar dentro desse portfólio de culturas que nós temos. E aí uma coisa, né, aproveitando essa pergunta, como o trigo, o Brasil importa muito trigo, o trigo produzido internamente, ele acaba tendo paridade de importação. Então, tu tem um ganho de preço importante quando você faz a venda para os moinhos, né? Então, é um item que, sim, agrada muito, mas, efetivamente, ainda tem aspectos que têm que ser ajustados, mas eu vejo, nós vemos o trigo com um potencial crescimento no Brasil. Obrigado, Ivo. Não havendo mais perguntas, a videoconferência de resultados referente ao terceiro trimestre de 2023 da SLC Agrícola está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder novas perguntas e sanar quaisquer dúvidas. Muito obrigado aos participantes. Tenham um bom dia.